Seja bem-vindos à terceira parte do estudo do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo. Para quem não assistiu os outros episódios, acesse o canal e assista. A assimilação desse conteúdo vai ser melhor compreendido. Aproveita e ativa o sininho para não perder as novidades no canal e também faz tua inscrição, porque é assim que ajuda o canal. Vamos então ao estudo. Consequência moral. Não se trata de desprezar o corpo, mas de respeitar a matéria como escola e ferramenta, e não se trata de endeusar a inteligência, mas de submetê-la ao amor. A matéria, um único elemento primitivo e infinitas modificações, questões de 29 a 34. O capítulo entra então na física espírita em termos filosóficos, ponderabilidade e gravidade. Peso é propriedade relativa, depende do campo de atração. O fluido universal é imponderável para nós, mas é o princípio do que chamamos matéria pesada. Miramês puxa o freio moral. Dominar mais forças físicas sem domínio do ódio e do egoísmo é ampliar o poder de destruição. Por isso, ele repete, a humanidade precisa mais de educação do sentimento do que de novas armas tecnológicas. Temos aqui um só elemento primitivo. Questão 30. Os elementos simples são transformações de uma substância primitiva. Propriedades da matéria. Estão nas questões 31 e 32. Sabores, odores, cores, sons. Existem como modificações dessa substância, mas também dependem da disposição dos órgãos que percebem. Kardec acrescenta um argumento de observação. As percepções variam entre pessoas, mostrando que a qualidade percebida é resultado da interação entre objeto e sensor. Para aprofundarmos conforme as questões 31 e 32 de O Livro dos Espíritos, vamos usar o exemplo do remédio. Vamos estruturar o entendimento em 3 camadas. A unidade da matéria. Kardec estabelece que a matéria é uma só em sua origem, o fluido cósmico universal. O que percebemos como coisas diferentes, oxigênio, ferro, um medicamento, são apenas estados diversos e combinações variadas dessa mesma substância primitiva. Princípio da codificação. As propriedades que enxergamos, cheiro, cor, sabor, não são a essência da matéria, mas modificações temporárias resultantes dessas combinações. A relatividade dos sentidos. Aqui entra o ponto sobre o sensor. Os espíritos explicam que o que chamamos de propriedades são, muitas vezes, apenas a forma como nossos órgãos limitados reagem à matéria. Análise interpretativa. A cor não está no objeto, mas na forma como a luz reflete nele e como seu olho processa essa onda. Se mudarmos o sensor, o órgão, a propriedade muda. O exemplo do remédio é uma analogia excelente. A substância química é uma combinação de matéria. Em uma dose, ela interage com o organismo, sensor, promovendo o equilíbrio, cura. Em outra dose mais alta, a mesma matéria interage gerando colapso, morte. A matéria não mudou sua essência, mas a interação biológica alterou completamente o resultado. Profundidade. O fluido universal e a saúde. Em A Gênese e nas revistas espírita, Kardec amplia isso para os fluidos. O que é remédio para um espírito? Um fluido restaurador. No entanto, em determinadas circunstâncias, pode ser tóxico para outro, dependendo da afinidade fluídica. Vamos a outro exemplo para melhor firmarmos essa ideia. O sangue humano, seja ele A, B ou O, é composto pelos mesmos elementos químicos básicos. O que muda é a combinação e o arranjo molecular dessas substâncias. Um exemplo, o sangue B positivo possui certas proteínas, antígenos, que o tornam útil e vital para quem tem o mesmo tipo. No entanto, para alguém do tipo A negativo, essa mesma matéria é perigosa, pois o sistema imunológico a reconhecerá como um corpo estranho e a atacará. A lição espírita. A matéria não é boa ou má em si mesma. Sua utilidade ou periculosidade depende da compatibilidade com o organismo que a recebe. A afinidade como lei universal. O que chamamos de harmonia da combinação, o Espiritismo chama, em um sentido mais amplo, de afinidade. No campo físico, é a compatibilidade sanguínea ou química. No campo fluídico, é a compatibilidade entre os fluidos do perispírito e os fluidos do ambiente ou de outros espíritos.
Um fluido que é calmante para um espírito pode ser irritante para outro, dependendo do estado moral e vibratório de cada um. A maleabilidade e o papel do sensor. Kardec argumenta que as propriedades são relativas aos órgãos que as percebem. No exemplo do sangue, o sensor é o sistema imunológico do receptor. Se o sensor reconhece a harmonia, afinidade, a matéria, sangue, nutre a vida. Se o sensor detecta desarmonia, a mesma matéria torna-se um agente de destruição. Reflexão profunda e educativa. Isso nos ensina que a individualidade é uma lei da natureza. Deus criou a unidade na origem, um só fluido, mas permitiu a diversidade infinita nas formas. O que devemos entender? Que a caridade e o cuidado, como na transfusão de sangue ou na aplicação de um passe fluídico, exigem o conhecimento das leis de harmonia. Não se pode impor algo, mesmo que bom, se o receptor não tiver condições de absorver aquela matéria ou aquele fluido de forma harmônica. O que não devemos tentar entender? A engenharia exata de como o espírito, no momento da concepção, molda essas combinações moleculares para definir, por exemplo, o tipo sanguíneo que ele necessitará para sua prova expiatória ou missão. Sabemos que ocorre, mas o mecanismo atômico da vontade sobre o fluido ainda nos escapa. Ponto de reflexão. Isso nos mostra que a matéria é maleável. O que a torna útil ou perigosa é a harmonia da sua combinação com o ser que a recebe. Então a ciência humana ainda está longe de perceber todas as propriedades da matéria eterna ou primitiva. Só conhecemos as propriedades que afetam nossos sentidos materiais atuais. Existem sabores e cores no mundo espiritual que nem sequer temos palavras para descrever, porque não temos os órgãos adequados para senti-los enquanto encarnados. Chegamos ao final da terceira parte do estudo do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, do Livro dos Espíritos. Que você continue firme em sua jornada de aprendizado, aprofundando cada vez mais o entendimento sobre a vida, sobre Deus, de onde viemos, para onde vamos e qual é o nosso papel nessa imensidão do universo. Se este conteúdo contribuiu de alguma forma com seu crescimento, ative o sininho para não perder os próximos estudos. Toda semana trazemos novos conteúdos aqui no canal. Inscreva-se. Esse é o maior incentivo para continuarmos produzindo materiais cada vez melhores para você. Deixe também nos comentários sugestões de temas que deseje estudar. Será um grande prazer atendê-lo. E, se possível, compartilhe este conteúdo. O conhecimento, quando difundido, torna-se instrumento de evolução para todos. Afinal, evoluir é um movimento constante rumo ao infinito. Um forte abraço e até o próximo estudo.